Olá, boa tarde a todos, boa tarde para quem estiver no Brasil, boa noite para quem está na França. Hoje, então, estamos aqui para mais uma das nossas lives culturais da Expressare. Eu sou a professora Tiane, trabalho com a professora Márcia, nós somos professoras de inglês e francês, trabalhamos com aulas online para crianças e adultos. E hoje eu vou conversar, então, com a Gislene e com o Felipe, e eles são eles já estão entrando aqui, ó. Eles são Cast, é um podcast que eles criaram. Estou aguardando eles aqui. Olá! Olá! Opa! Oi, Tiene, tudo bom? E aí, Tiane, tudo Tudo bom? bem? Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Boa noite aqui. Boa tarde aí no Brasil. exatamente. São 8 horas mais ou menos aí, né? 8 horas da noite. Acabou de Isso, fazer 8 horas. Estamos no final de semana já, mas terminou o expediente. Clima de final de semana aqui. Acho que ela travou. Deixa eu ver se eu tô... Não sei como é que tá para vocês aí. Espero que estejam me ouvindo bem. Tá, eu tô ouvindo você bem. Você consegue ouvir bem a gente também? Sim, tava dando umas falhas aqui. Espero que se mantenha bem. Agora tá estável, exatamente. Então, eu estava contando aqui pro pessoal, né? Nós somos professoras de inglês e francês e trabalhamos com aulas online. E desde o ano passado, então, nós temos feito lives culturais, né? Com pessoas que já viajaram ou que já moraram em países que falam inglês e francês. Sim. Então, recentemente, nós encontramos você, né? Com a questão do podcast. Então, E aí, queria que vocês se apresentassem, nos contassem um pouquinho, então, de como foi essa ida a morar na França, né? Como é que foi esse processo. E aí a gente vai foi uma conversando. aventura, né, Felipe? Foi aventura. Foi uma aventura. Tem sido, né? assim. Sempre é uma aventura, até que... Tudo é novidade, assim. Tudo é aprendizado, mas nem tudo são flores também, né? Mas a nossa história com a França começou muito antes, quando a gente era estudante de engenharia. Não só se apresentar, né? Eu sou o Felipe. Começar do certo, né? Do começo. Então, eu sou o Felipe. Eu sou a Gislene. A gente mora aqui na França, estamos morando aqui na França um total agora que a gente teve 2 fases, né? A gente veio para estudar, depois vamos para o Brasil, e depois a gente voltou agora para trabalhar. Então, no total, essa última fase de trabalhar, a gente faz quase 4 anos, e quando a gente veio como estudante, eu fiquei 2 anos e 1 ano. Isso. Então, nós estamos no total, basicamente há 6 anos somados, 6 anos, né? isso é. 6 anos, é isso. bastante já, né? Bastante tempo. Mas é incrível como passa rápido também. Assim, passa muito rápido, Você nem vê, né? Então, é isso. Não sei se eu falei que a gente é original do Ceará, eu falei ou não? Não, nós dois agora não. de Fortaleza. Viemos de Fortaleza. E nossa primeira experiência na França foi como estudante. Eu era estudante de engenharia. Então, na verdade, primeiro o Felipe veio num programa que chama Duplo Diploma. E depois eu vim com um programa que chama Braftec. É porque assim, lá eu estudava... A gente é engenheiro de formação. Então, quando eu entrei na engenharia civil na Universidade Federal do Ceará, eu descobri que tinha alguns programas de intercâmbio focado muito na França. É porque, para quem não sabe, a França ela tem uma reputação muito boa em termos de engenharia. Tem escolas de engenharia que são muito bem reputadas. E realmente na França tem uma tradição muito grande de engenharia em si, né? Quando você vê desde a história da França, assim, do século XIX, você vê grandes... A própria Torre Eiffel, Gustave Eiffel, que foi um grande engenheiro também, né? Então... Tem vários monumentos, né? Tem grandes engenheiros a França. A própria escola militar, que foi fundada por Napoleão, e por aí vai, né? Então, quando eu entrei na engenharia civil, eu sempre tinha um desejo, assim, desde cedo, de passar um tempo fora. E eu vi que, que tinha essa possibilidade de vir para a França. Achei muito legal. Comecei a me interessar. E é um programa que chama Duplo Diploma. Ele é um programa que permite que você estude 2 anos na França e você faz o resto do curso no Brasil. Você leva 6 anos para se formar, mas no fim, o legal dele é que você tem os 2 diplomas. Então você consegue o diploma de engenheiro da França
e o diploma de engenheiro no Brasil. Isso é muito legal. Ah, isso Inclusive, é ótimo, né? Sim. exatamente, porque depois você consegue um emprego mais fácil e tudo. E, inclusive, esse programa é um convênio entre algumas universidades do Brasil e um grupo de escolas de engenharia bem prestigiadas aqui na França, que chama École Centrale. E uma das universidades que tem no Brasil, que tem esse convênio, é a URGS, daí do Rio Grande do Sul, né? Então, quando eu fui lá para o diploma, também Sim, a URGS tem essa questão. Muito exatamente. legal. Aí eu conheci algumas pessoas da URGS também, que são meus amigos até hoje. Ah, E que aí foi legal. assim que eu fui, né? Eu entrei em engenharia em 2009, foi o meu primeiro semestre. Você faz a seleção para o diploma no quarto semestre, 2010, final de final de 2010, né? 2010, né? E você tem que vir em setembro, no quinto semestre, quer dizer, no sexto semestre você vem para a França, porque aqui na França o ano letivo começa em setembro, né? E termina em junho do ano seguinte. Isso é bem diferente do Brasil aqui, porque é de acordo com as Ao estações do contrário, né? ano. Isso, Sim. o verão aqui é julho e agosto. Então, o ano letivo ele começa logo depois do verão, assim como no Brasil, né? Só como a gente está no hemisfério norte, o ano letivo aqui começa em setembro, no É. caso. E aí quando eu vim, eu pensei, poxa, eu vou ficar Sim. 2 anos longe de tudo, vai ser difícil, porque eu já namorava com a A Gi. gente já Hoje a namorava gente é e casado, né? Mas na época a gente era só namorado. E eu ficava, pô, como que vai ser isso e tudo? Eu achava que ia passar 2 anos foi longe, difícil né? também. Foi um ano namorando à É Mas distância. é justamente difícil, o né? que... É É, difícil. tem que ter muita confiança e Aí, tudo, né? Porque mas a aí gente se falava por Skype. você viajava daí pro Brasil nas férias, no caso. Não, mas aí teve uma surpresa, Então, justamente. no meu. O Felipe passou um ano aqui sozinho, enquanto eu tava um ano lá no Brasil, né? Também tocando minha vida, meus projetos. E aí surgiu a oportunidade de eu participar de uma seleção para vir pelo programa do Ciências Sem Fronteiras. Então eu vim para a Uhum. França, passei um ano. Só Foi. que eu fiquei lá no norte, em Le Havre. E o E eu Felipe morava em ficou em Lyon. Lyon. Ah, sim. Em outra Então, assim, a cidade, gente claro. tinha. Isso. Foi É. a minha primeira experiência morando fora da casa dos pais, assim, era muito novinha, e aí eu morava num apartamento para estudante. Aqui, quando você vem como estudante, tem um apartamento que é o Cruz, que você paga mais Bem barato, bom. e é um estúdio, um apartamento de um compartimento só. E aí, todos os brasileiros que Uhum. vieram comigo por esse programa ficaram nesse apartamento lá em Le Havre, mas nos feriados, aqui na França, a cada 2 meses tem um feriado de uma semana para quem é estudante. Sempre tem o feriado da primavera, tem o feriado de outono. Então, sempre quando era feriado, a gente se encontrava e viajava, né, Felipe? Foi legal, porque a gente achava Ah, inicialmente que ia muito passar legal. 2 anos separados, mas aí ela Foi conseguiu vir no uma boa segundo ano, né? surpresa. Então a gente passou um ano longe, aí no segundo ano, que foi. Ela chegou aqui em 2012, a gente começou a se ver pelo menos a cada uma vez no mês, assim. Lyon para o Havre é legal, porque o Havre ele fica na Normandia, que é a região mais ao norte da França, e Lyon é no sudeste da França, né? Então, entre as duas cidades, você tem uns 650 quilômetros de distância. Mas o legal é que tem um trem, Uhum. o trem que vai em É o modo trem-bala, né? trem-bala até Paris, de Lyon a Paris 2 horas. É uma linha que cobre 450 quilômetros em 2 horas. E depois até o Havre em trem tradicional, aí demora um pouquinho mais, 2 horas e meia, mas 4 horas e meia você chega lá. Isso, é muito rápido, Uhum. né? Para percorrer 600 quilômetros. Aqui, os trens na França é muito desenvolvido, assim, para viajar entre cidades da França, é muito fácil se locomover, assim. Então, a gente sempre É, viajava, se Sim. encontrava ou em Lyon ou no Havre. O Havre é uma cidade que fica próximo já da Inglaterra, assim, olhando para o Canal da Mancha, né, Felipe? Na assim, é mais Normandia pro norte da França, é no bem norte. realmente. Lá é mais frio, chove mais, assim, é uma cidade bem chuvosa. Mas, assim, foi muito legal porque a gente foi com outros amigos brasileiros e tudo, e foi bem legal. A experiência, conhecendo Sim, muitos estrangeiros. deu para conhecer outras cidades, né? E aí depois Isso. vocês optaram por morar em Paris, depois dos estudos. Como é que foi daí o processo? Então, aí o que acontece? Então, Quando você faz o duplo diploma,
você é obrigado realmente a voltar para o Brasil e terminar os estudos lá no Brasil. Então, tipo, você tem que fazer isso, sabe? Isso. Como é um convênio, né? O Ciências Sem Fronteiras também, ou o Braftec, sempre você tem que voltar para terminar É. uma parte dos estudos no Brasil, assim. Aí, quando terminou meus estudos, eu fiz um estágio antes, né? Que no final do segundo ano aqui de engenharia, você faz um estágio numa empresa na área de transportes, na área de engenharia de transportes urbanos. Eu gostei muito desse estágio, muito mesmo, o pessoal gostou muito de mim. Mas aí, beleza, terminei o estágio, voltamos para o Brasil, voltamos ao UFC, né? Para continuar os estudos e terminar. Aí continuamos, nos formamos lá. Nesse período, foi um período que a gente se formou em 2014, foi um período que o Brasil entrou numa crise muito grande, então isso impactou muito a engenharia, né? Porque a gente engenheiro depende muito da questão do investimento em infraestrutura, a questão da própria construção De civil, obras públicas, né? de obras Assim. públicas, né? E acabou que a Depois gente... da Copa do Mundo, em 2014, houve essa recessão com relação a obras públicas no Brasil. E aí a gente, como Sim. engenheiro, não tinha tanta oportunidade de trabalhar na engenharia, na área. E aí eu acabei entrando no mestrado, e eu fui fazer mestrado, fui ser professora, eu fui dar aula no Brasil, e o Felipe trabalhava numa empresa de logística. Mas de gestão, assim, mas na área de gestão, não com engenharia, né? E daí, eu tinha ainda tinha um contato do pessoal da empresa que eu estagiei, né? Mas meio que a gente foi fazer nossa vida no Brasil, né, Gi? A gente continuou fazendo a vida no Brasil, a gente em 2016... A gente casou em 2016. Montou a nossa casa, assim, não tinha um plano certo de voltar para a França. E aí, o Felipe, vendo um filme, assim, despertou algo nele, assim. Só que eu sempre tinha essa vontade de voltar por duas coisas. Porque eu tinha gostado muito da França, da cultura, do país, de como que funcionava, a forma de pensar, tudo, assim. Eu gostei muito do país quando eu vim como estudante. E outra é que o duplo diploma é muito difícil você passar na seleção, é difícil você conseguir. E como eu não estava no Brasil meio que não usando ele, eu fiquei, poxa, eu tenho um diploma de engenharia francês, não estou nem usando, né? Que eu batalhei para consegui-lo. Então, às vezes, me dava muito aquele negócio assim, eu tô fazendo minha vida no Brasil, mas, poxa, eu queria voltar e passar mais uns 4, 5 anos na França, sabe? E daí, teve um dia que a gente viu um filme, cara, e, tipo, tinha uma cena que passava na França e tal, isso, lá em 2016. 007. Nem lembro se era 007 ou outro. E aí... Aí dá aquela nostalgia, você entra no clima, né, de Paris. Aí nesse dia eu falei, cara, eu vou mandar um e-mail pra galera pra empresa que eu estagiei, sabe? Vou mandar um e-mail, perguntar como que tá, se tem alguma chance. Aí mandou um e-mail. Aí, tipo assim, ela tinha um filial no Brasil e eu mandei esse e-mail. Eu não botei nem muita fé, assim. Eu, tipo, vou mandar pro desencargo de consciência aqui pra dizer que eu tentei. Ver o que acontece. Aí foi muita coincidência, cara, porque... Nossa, foi uma providência, assim. Eu acho que as coisas quando tem que acontecer, acontece, assim. Porque ele mandou um e-mail perguntando se tinha vaga no Brasil para entrar nessa empresa na filial do Brasil. Para depois ir, né? Para depois, talvez, tentar pleitear uma vaga aqui na França, né? E o cara do contato dele transferiu o e-mail para outra pessoa que respondeu dizendo: olha, eu vou estar amanhã em Fortaleza. Para o Brasil a gente não está com vaga no momento, mas para a França a gente está com projetos muito interessantes de transportes aqui, né, em Paris. Aí perguntou se eu podia, se estava disponível para entrevista. Eu falei, tô sim, vamos lá. E foi muito louco, assim, ele disse, eu tô amanhã em Fortaleza, vamos estar disponível para fazer uma entrevista em francês. Ele tinha uma reunião na segunda. Que legal, né, que ele tava enfim. Nossa, foi uma surpresa. Porque ele tinha uma reunião na Secretaria de Infraestrutura do Ceará. Secretaria de Infraestrutura do Ceará tinha uma reunião lá. Ele era um grande líder dos líderes do desenvolvimento da empresa internacionalmente, né? Ele tinha essa reunião. Aí ele falou, olha, faço aqui entrevista contigo. Aí eu fui lá, fazia até tempo que eu não falava francês, cara. Fazia tipo assim, uns 3 anos que eu não falava francês, aí tive que fazer entrevista em francês. Nossa, será que eu vou... Ainda teve um contratempo que ele tinha um voo para pegar e ele fez a entrevista. O Felipe foi o Uber. Ele dirigiu. Foi bem louco, cara. Ele levou esse gestor pro aeroporto. Porque não tinha mais tempo para fazer a entrevista, que ele tinha que pagar o voo. Foi. E aí foi fazendo a entrevista durante o deslocamento, assim. O Felipe foi dirigindo. Foi bem louco. Aí depois a gente continuou no saguão. Bem diferente.
Aí continuou trocando ideia no Instagram, mas ele gostou muito de mim. E E aí, como tinha um feedback já positivo das pessoas que tinham trabalhado comigo em 2013 como estagiário, me ajudou muito. E depois ele me botou em contato com os líderes do projeto aqui na França, nessa empresa. Aí eu fiz entrevista por Skype com o pessoal aqui da foi um França. processo longo, na verdade, assim. A gente não tinha nenhum plano de vir para a França. Depois que o Felipe fez essa primeira entrevista, a gente ficou muito empolgado, muito esperançoso, porque a gente começa a se projetar, né, nossa vida fora do Brasil, e aí começa a vir. Foi um momento de muitas incertezas e ao mesmo tempo de boas expectativas. E aí deu certo. E aí a gente recebeu a resposta mais ou menos, assim, acho que era meio de, vamos supor, abril de 2017. E aí já tinha que vir em agosto, aí eu vim rapidão, a gente ficou lá para terminar o mestrado bem dela. rápido. Foi. Foi muito Só que legal, aí assim. e foi muito louco, assim, foi ao mesmo tempo, né? Foi um pouco arriscado, assim. O Felipe tinha um emprego já garantido. Eu era professora no Brasil, estava numa situação estável no Brasil, não tinha um plano de sair de lá para vir para a França, e aí começa a me projetar como é que vai ser a minha vida na França, e aí, então eu vim sem emprego inicialmente, assim. Então, arriscando, né, já tendo a garantia que o Felipe já tinha um emprego aqui garantido, né? Mas eu vim sem emprego inicialmente, e aí teve toda a questão da adaptação inicial, de reaprender o francês, de se adaptar à cidade e procurar um emprego aqui na França. Né? Aí No caso, então, só uma dúvida, então, como você tem o duplo diploma, né? No caso, você tem habilitação para trabalhar tanto no Brasil quanto na França. Aí não tem essa questão de tempo de visto, de permanência. Por exemplo, você pode morar sempre na França? Como é que funciona essa não. questão assim É, dessa é. permanência de vocês no país? Assim? Que é o que a Boa gente ouve, né? Que é pergunta. muito difícil conseguir essa permanência, né? Para É uma conseguir boa morar. pergunta. É uma boa pergunta. O visto eu tenho que ter visto. O visto que eu tenho hoje é um visto que eles chamam de passaporte talon. É uma categoria de visto. Existe várias categorias de visto, né? Para quem trabalha, existe visto salarié, que é o visto de base, assim, para quem trabalha. Ele é um pouco mais difícil de conseguir, parece, dependendo da empresa, mas a minha empresa me ajudou no processo. Como ela tinha um filial no Brasil, apesar é uma empresa francesa, esse país no mundo, e ela viu que o que melhor se encaixava para ser esse visto, que era o passaporte talon. Tá acompanhando, né? Deu uma cortadinha, mas acho que voltou. Deu uma falhazinha. E esse passaporte. Mas esse passaporte talon, é um visto que inicialmente você tem por 4 anos, mas é renovável, é tranquilo, assim, enquanto você. 4 anos e aí pode Pode renovar. renovar. Enquanto você tem um contrato, você tem a empresa, não tem Que por que desligar e você fica a empresa renovando tudo, renova. né? Aí ela. Isso, aí como ela é minha legal. esposa, ela tem E direito eu, à como família. sua esposa, eu inicialmente tive direito ao passaporte talon família. E aí eu já podia trabalhar aqui, tinha um visto de trabalho. Exatamente. E que foi bem oportuno, assim, porque a gente conhece alguns amigos que vêm como casal também, e às vezes a esposa vem sem o visto de trabalho. E aí, às vezes, é muito complicado. Tem alguns vistos, é verdade, isso é um pouco chatinho, assim, porque tem alguns vistos que não permite que o cônjuge trabalhe. Aí é um pouco mais complicado porque a pessoa fica. Ela pode estudar, né? Pode fazer um Ou mestrado, depois ela doutorado. pode tentar mudar de visto aqui. Por exemplo, se ela conseguir um emprego aqui, a empresa que vai contratá-la pode entrar com um processo para ela mudar o tipo de visto e poder trabalhar aqui, para poder contratar. Mas é mais difícil, assim, existe essa possibilidade, mas é mais difícil a empresa contratar e pagar os papéis para poder mudar o visto. O visto que eu diria que é mais fácil é o de estudante, né? Que é quando você postulou para uma vaga de estudante, você tem um passo pelo Campus France e tudo. É o mais fácil, sim. E depois dele você vai tentar emendar em outro, né? Se conseguir um contrato, você vai pedir um visto salarié. Claro, porque daí se você consegue trabalhar na empresa, daí a empresa te ajuda na questão do visto. Isso. Isso. A partir do momento que você tem um contrato aqui,
a própria empresa já vai te ajudar a ter esse visto. Assim, se você tem porque aqui tem dois tipos de contrato. Tem um contrato que é temporário, que eles chamam CDD, e tem um contrato que é de tempo indeterminado, que é o CDI. que é o CDI. Então, para ele te contratar como CDI, você tem que ter o visto. Se você não tiver, a empresa pode ajudar a mudar para ter o visto de trabalho. Isso, informação legal. Mas para sair do Brasil e vir para cá, a melhor opção, a opção mais fácil, é o visto estudante, assim. Mas eu ia dizer uma informação legal também, que é no caso, por exemplo, a Gi, ela conseguiu, assim, não foi fácil também quando a gente chegou para a Gi, porque ela teve que procurar emprego e tudo, né? Mas passou um tempo, ela pulou para a empresa com o diploma dela do Brasil e com o ano de intercâmbio, ela começou a conseguir entrevistas e no final ela conseguiu um emprego. Então hoje ela está trabalhando na área dela aqui como engenheira. E é legal isso também na França, porque na França, no caso da engenharia, não são todas as profissões. Tem algumas profissões que é muito fechado. Você não consegue validar o seu diploma do Brasil. Como, por exemplo, na área de medicina, na área de direito. É muito difícil validar. Não dá. Você tem que fazer outra... Você acaba tendo que estudar aqui para fazer um curso aqui para poder atuar na sua área. Mas a engenharia, ela te dá essa possibilidade de você, com o diploma do Brasil, poder trabalhar aqui. Só que não é fácil também, porque você não tem nenhuma referência. Se você chegar com o seu diploma do Brasil e começar a postular para botar no seu currículo e procurar emprego, as pessoas não têm referência, não vai saber que a UFC, USP, URGS é uma universidade federal boa, se é ruim. Eles não têm nenhuma referência, então é difícil, né, Felipe? É por isso que o que dá para legal recomendar para a galera é que é legal você tentar um intercâmbio antes, que daí você passa um aninho aqui, você estuda em alguma universidade, alguma escola que eles têm um renome que eles conhecem, porque por mais que você venha da melhor universidade do Brasil, o francês vai olhar e vai dizer, a universidade brasileira é X, assim, não conhece, ele não conhece. Do mesmo jeito que quando eu estava com o meu diploma da engenharia, de uma escola de engenharia, porque é prestigiada aqui na França, mas no Brasil também ninguém conhece muito. Então, falando, é um diploma francês, mas não necessariamente sabe qual tipo de reputação que a instituição de ensino tem, né? E teve muitos amigos que, mesmo fazendo intercâmbio, voltaram para o Brasil e, um dado momento, quis voltar para a França. E como eles não tinham contato direto com nenhuma empresa para contratar pelo Brasil, né? Contratar do Brasil para eles poderem vir, eles fizeram o último ano de engenharia aqui, que é o Master 2, né? E é interessante isso, porque você pode fazer o 5º ano da engenharia, não precisa fazer o curso inteiro, 5 anos, para ter o diploma aqui de engenharia. Com o diploma do Brasil, você pode, pelo site do Campus France, se candidatar, né, para fazer o último ano e já ter o diploma francês. E aí depois você já começa a postular, já faz um estágio. E um ano passa muito rápido, né? Você consegue, na verdade, um ano, mas é uma boa dica. E, na verdade, são 6 meses de curso e 6 meses de estágio. Então, é muito rápido. É 6 meses para se integrar e 6 meses para fazer o estágio e já ter contatos para depois poder mudar de visto. A gente conhece vários amigos que veio dessa forma. Uma boa dica. Pra quem tá chegando agora, eles estão contando nessa questão de estudar na França, o quanto é importante, né? Às vezes ter um estudo, nem que seja mais curto, mesmo se você quer trabalhar na França, né? Fazer um estudo em uma instituição reconhecida francesa, né? Até para ter esse contato, né? Com o local, com o idioma, enfim, né? Então, eu tenho questões aqui para vocês. Uma delas é a questão do idioma, assim, como é que foi aprender o francês? Vocês aprenderam nessa fase 1, em que vocês foram estudar? Legal. Como é que foi esse processo? Assim, quando eu cheguei, que foi em 2011, eu tinha feito só um semestre de francês e eu fiz esse semestre na Casa de Cultura da Universidade Federal do Ceará.
Então, é assim, o primeiro Mas é, semestre... são poucas horas aulas durante a semana, então você não consegue imergir Não, muito, um, assim. é um semestre, 4 horas semanais no máximo. Então eu cheguei falando basicão, assim, tipo, bonjour, ça va, sei lá, tipo, muito básico mesmo. Que Mas varia. eu tinha na minha cabeça que eu também de mim, eu não sou, eu gosto de ser comunicativo e tal. Então, uma coisa que me disse é que eu não podia ter medo de errar. Então, no começo, assim que eu cheguei, eu não tinha medo não também, assim, eu queria falar com a galera, eu queria tentar entender. Por mais que eu falasse errado alguma frase, eu disse, cara, eu tô aprendendo essa língua nova, não posso ter medo de É. errar. O E Felipe aí é eu ia muito falando. comunicativo, ele realmente é assim, É, ele isso é não tem muito medo de importante, falar. essa, E é isso que dá o o medo de, resultado, o realmente. não medo de errar, né? Que a gente sempre fala para os alunos, né? Não tenho medo de praticar, né? De errar a pronúncia, Exato, porque isso faz parte da aprendizagem, né? A exato. gente Faz fica parte. quietinho, aí não vai É. falar mesmo. E eu É. falava para os E aí, franceses assim, e eu falava para os franceses, cara, né, quando eu cheguei na escola, a gente foi recebido por uma equipe que recebia as pessoas internacionais, depois começou as aulas, e sempre que tinha algum contato, eu falava, cara, se eu falar uma coisa, tu me corrige, assim, pode corrigir, que daí eu já pego como é o jeito certo de falar. Aí eu dava liberdade também para ela me corrigir sem nenhum constrangimento, né, porque às vezes a pessoa não quer corrigir, porque pode achar que é ruim. Eu falei, me corrige aí. Aí, com isso, eu consegui aprender rápido. Na escola, eles forneciam 4 horas semanais de francês também. Eu me dedicava bastante, assim, tanto na aula quanto depois da aula. E eu consegui aprender bastante rápido, assim. Tipo, em 6 meses eu tava com um nível legal, assim, bem legal mesmo, assim. Já consegui entender as aulas, já consegui me comunicar, O assim, Felipe também tem uma facilidade com o tranquilo. idioma. Para mim, eu acho que foi mais difícil, assim. Eu também sou mais tímida. Eu acho que no começo eu tinha mais esse medo de falar errado, né? Não é tão óbvio assim. E o francês, ele tem muitas pegadinhas, assim. Você acha que ele é próximo do português, mas ele é uma língua que tem muitas regras, assim. Enfim, e É, quando muitas diferenças, né? Também. isso. E, assim, Algumas isso, semelhanças e muitas diferenças. e tem exatamente isso. também, eu diria também que tem os níveis do francês no sentido social. Porque, por exemplo, uma coisa é alguém chegar aqui para você, começar a falar com você. Então você está num tete-a-tete com a pessoa, você começa a falar com ela, fala com você. Mas outro nível é você estar num ciclo de pessoas e você tá na conversa deles, você entender as piadas Isso. que eles contam, Você você tá num grupo tá de integrado, sabe? francês tipo, se integrar dentro do grupo Com as deles, piadas assim, dele, é o mais difícil. isso é mais difícil, demora mais, assim, realmente, Sim, assim. Não quer, se a pessoa falar com você, você vai responder, você vai entender tudo. Mas essa questão de estar no roda de amigos, estar aqui no barzinho, estar num canto, e trocando ideia, são 5 pessoas, você no meio, demora pra você pegar mesmo, assim, demora. E é normal, assim, também não se... E os franceses, eles não são muito acolhedores, como o brasileiro é, né? O brasileiro, ele isso chega, fala ele bastante, acolhe né? todo mundo, assim. Então, o francês, ele não vai fazer nenhum esforço para te integrar no grupo deles. Assim, você que vai ter que chegar, perder a vergonha, falar mesmo e tentar se integrar no grupo, assim. Claro que depois, assim, o francês ele demora mais um tempo para ter a amizade, mas quando você conhece mais, assim, ele é muito próximo, ele é um bom amigo, mas demora, assim. Não é É, fácil conquistar um francês, é porque, assim. assim, eles meio que... Eles tratam você... tipo assim, eles não têm um reflexo de falar, ele é estrangeiro, então vou falar mais devagar. Não existe esse reflexo dele, sabe? Uhum. Ele fala com você como se você fosse um francês, assim, uma pessoa, Fala no tipo, ritmo a dele. dicção dele, a velocidade, no ritmo normal dele, entendeu? Pode ser até visto assim, então, é até legal que ele não te diferencia, ele não vai falar muito devagar com você, porque achando que você não entende. Realmente, então no começo você vai sentir talvez um pouco, né? Mas depois você acostuma, assim, né? É, todo começo é difícil, assim, né? Mas, assim, realmente a dica é de não ter medo e confiar em você, assim. Confie em você, porque você consegue, não tenha medo de falar. E foi assim que, aos poucos, eu fui conseguindo, assim, me integrar dentro... O ambiente de trabalho também não é a mesma coisa do ambiente, assim, no Brasil. É muito diferente, tem algumas peculiaridades. A forma como eles se relacionam, a forma como mandam e-mails. É diferente, Muita assim. coisa. Mais formal, né? Sim, os franceses são É bem mais formais. formal. Uhum.
Isso até começa a responder uma pergunta aqui que o pessoal fez, né? O que mais diferencia a França e o Brasil? É que vocês notam, assim, essa questão do tratamento entre as pessoas, essa Sim, sim. formalidade. É Quais uma são as pergunta principais bem interessante. diferenças, assim, que chamam a atenção de vocês? É uma pergunta bem interessante, né? Assim, o que diferencia mais o Brasil da França? Eu diria, porque assim, vamos lá. Na verdade, essa pergunta vem a refletir o que define o Brasil e o que define a França, né? Se for pensar. Porque o Brasil, tanto o Brasil é um país que a gente não, quando a gente mora só no Brasil, então a gente não se toca, a gente não percebe, mas o Brasil tem uma cultura muito forte. A gente no Brasil tem uma cultura muito forte, nossa, tem traços culturais muito nítidos. Tanto na forma de agir, quanto na gastronomia, quanto no ciclo social. No geral, a gente tem cultura forte. A França também é um país que tem uma cultura muito marcante e forte. Então, são dois países que têm uma cultura muito forte, que em vários aspectos se Como, diferenciam, por né? exemplo, assim, né? O francês... Quer dar um exemplo? Tava falando, te contei, vai. Não, tudo bem. Mas, então, eu já puxando esse gancho que ela estava falando justamente, a Tiane, é Dá um que exemplo. a questão da formalidade. No Brasil, a gente é muito informal, né? Então, essa característica é nossa. No ambiente de trabalho, a gente é muito formal. Na própria escola, a gente é muito, Fica muito amigo do colega de informal. trabalho, né? E às vezes Isso. tem Então, até disso. quando eu cheguei aqui para estudar engenharia, completamente diferente. Assim, na engenharia que o professor você chama, ô, senhor, com licença. Você nunca... A maneira de se adressar até para o professor, para todo mundo, é diferente, Não sabe? pode chegar atrasado, Você assim, nunca pode né? chegar atrasado, é muito mal visto. Você chega 3 minutos, um minutinho depois, nossa, você já Eles não são tá. também que nem os ingleses, né? Não são pontuais como Mas. os ingleses, mas assim, na É, sala, numa reunião, isso é muito formal. Tem são muito a formais. questão que é muito importante do vous e do tu, que realmente é algo que é muito importante, porque se você não conhece a pessoa na rua, se você chegar para ela falando tu, é uma forma de tratamento, né? Como se fosse na segunda pessoa do singular, é como se você estivesse de alguma forma desrespeitando. Assim, você tem que primeiro usar o pronome correto, né? Que é o vous, que é voz, como se fosse, né? No Brasil, talvez muito tempo atrás a gente usava esse voz, né? No Hoje em dia lugar não usa de. mais, é. Hoje em dia a Sim. gente não usa mais o voz, né? Mas Uhum. um dia já usaram. Então, aqui na França eles continuam com isso. Inclusive, por exemplo, só uma diferença. No Canadá, por exemplo, no Quebec, eles falam francês, mas ninguém usa o vous. Todo mundo fala tu. Todo mundo se tutuar, é que eles chamam, né? Todo mundo se tutuar. E na França, não. Você tem que usar. Se não Não conhece é a um pessoa... mito. A gente ensina isso nas aulas, né? Às vezes as pessoas acham, que exagero, né? Não é assim. Não, não é. Não, Mas mas não né? é. Não Não E é. é. muitas vezes a ação da pessoa e para poder começar a chamar de, É. assim, E você começa por vous, assim. Acho que no ambiente só tem jovens, todo mundo na sua idade, é uma os festa, é um bar. amigos é tio, assim, Talvez. pessoas da sua idade, os amigos, você vai chamar de tio. Tipo assim, tá num ambiente muito descontraído e tal, você fala tio. Mas, cara, na rua, você cruza alguém, você vai na padaria, você pede informação, você começou um trabalho novo, chega um cliente, então você tem uma reunião, você vai falar o vu até que alguém fala, não, vem no tio aí, né? Aí quando alguém fala isso, É porque tranquilo. a relação com o francês, ela tem todo um processo, assim. Então, eles não são que nem um brasileiro que chega e já vai abraçar a pessoa, já é um próximo, né? Assim, mesmo sem conhecer, a gente já é próximo. Que a gente é muito informal, como o Felipe estava falando. A relação com os franceses é um processo. Primeiro você vai tratar por vous, depois você vai, quando estiver mais próximo, ele vai te permitir a chamar tu. E por aí vai, por né? aí vai, depois aí ser amigo. Então, essa seria uma diferença, né? Tem outra diferença que eu acho interessante também. O brasileiro, ele é muito. Ele tem aversão a criar conflitos. Isso. O brasileiro, verdade. ele evita de todo modo discutir com alguém, criar um conflito direto com uma pessoa. E aqui na França, eles não têm muito isso, assim, eles, ao contrário, eles questionam muito você, assim, e se você tiver errado, ele vai falar na sua cara que você tá errado, assim, eles não têm nenhuma, como é que eu posso dizer? Não filtro, no Nenhum sentido, filtro, né? de dizer assim, não, isso aqui pode magoar a pessoa. Mas Eles falam, assim, o que Mais eles direto. pensam, assim, eles são mais diretos nesse sentido.
e eles te questionam muito. Por exemplo, no trabalho no Brasil, se eu questionasse minha chefe, por exemplo, com algum posicionamento dela, isso poderia ser considerado um desrespeito. Aqui na França, você tem que questionar o seu chefe, eles questionam muito, assim. Então, quando você faz alguma coisa, o seu chefe disse para fazer isso, você vai questionar por quê, é isso mesmo, eles são mais abertos nesse sentido a falar o que você pensa. Se você não concorda, você fala, né, Mas também depende Felipe? da cultura da empresa no Brasil. Eu também acho que hoje em dia, como a gente está ficando mais jovem, mais moderno, a cultura empresarial também muda no Brasil, né? No sentido de que hoje acho que é mais aceito, assim, você Mas enfim, de forma geral, o isso. brasileiro ele não é tão Não, mas preparado para esse ponto, com confrontar certeza. seu chefe. O brasileiro ele é muito, Tá. ele não se sente preparado para confrontar, para argumentar. E o francês ele sempre tem um argumento. É porque essa ele relação... sempre vai te questionar, Não, independente se é chefe ou não. É porque essa relação de chefe talvez é um exemplo muito complicado, mas vamos supor, na rua, se você fizer uma besteira, uma bobagem, alguém vai chegar para você e falar assim, então vão hesitar em dizer, você tá andando errado, então com licença, não sei o quê, perdão. Porque no Brasil muitas vezes a gente vê besteira, a gente vê uma coisa que tá errada, mas sabe, ninguém fala, a gente fica, nossa, a gente que chato, não quer brigar, passar, né? E eles aqui eles falam mesmo, é tipo o Jacan, sabe? Ele fala, isso aqui tá horrível. E aí você fica meio. Você leva. Ontem a gente deu muita risada que a gente tava assistindo um programa do Jacan, que é o cozinheiro aí do MasterChef, né? No Brasil, francês. Às vezes ele é tão, né, indelicado, assim. Pois é, mas é porque os franceses, assim, é tipo. E é muito normal isso. Mas não é tipo. Não é pra levar pro lado pessoal. Eles falam assim, isso aqui tá ruim. E é isso, pra eles, não tem nada pessoal nisso. É só tipo assim, cara, seu prato tá muito ruim. É isso, Isso, assim. acho que os franceses separam muito também a questão trabalho e vida pessoal. São bem diferentes, assim. E eu acho que também tem um mais respeito pela vida pessoal. As pessoas do trabalho, elas não vão necessariamente ser próximas de você na sua vida pessoal. E como é que eu posso dizer? Eles não vão... É o que é no Brasil, quando às vezes a gente é muito acolhedor, justamente quando a gente começa um trabalho novo, talvez você já faz um ciclo, já começa a sair com a galera, né? Você já tá enturmado, tipo, já tá indo pra barzinho, fazendo programa. Aqui na França não é tão assim, demora muito mais o tempo. Mas acho que respondeu a pergunta, não. Deixa eu pensar na outra diferença também. E fora isso, eu diria... Sim, respondeu a questão da formalidade, né? Essa questão de ser mais aberto, mais próximo das pessoas, evitar o conflito. Né? Que é engraçado que muitas vezes quando a gente está aqui, né, a gente pensa assim, será que é um problema meu essa questão de ser, às vezes, querer evitar algum conflito? Muitas pessoas falam, né, mas aí você vê alguém que mora fora falar isso, assim, que interessante, né, tu enxergar isso como sendo uma questão cultural, né, uma questão muito cultural do brasileiro, às vezes, de querer evitar o conflito, né, ver alguém jogando lixo no chão na rua, não necessariamente tu vai ir lá brigar com a pessoa, né? Talvez o certo é ir lá brigar com a pessoa, mas aí tu acaba não indo, não faz essas coisas, né? Exato. Eles expressam muito a opinião deles, assim. Eles não vão ficar calados. Eles sempre vão te questionar e eles vão falar o que eles acham, independente se for certo ou errado. Assim. Fora isso, acho que outra diferença que eu poderia dizer é que... E aí já vai o traço cultural no geral, né? No Brasil a gente tem um gastronomia muito forte também. A gente tem muito prato típico que não tem aqui na França, né? Que às vezes o pessoal sente falta. Mas do mesmo jeito que a França também tem muitos pratos e cozinhas locais que tem aqui que não existe no Brasil, né? Então isso seria grande diferença, né? A questão também principal do fato da França ser um país muito antigo, né? Então a França é um país que vem que é considerado um país de nação desde a Idade Média, né? Então, a parte histórica, ela é muito forte na França e ela é muito bem preservada. Tipo, realmente eles tombam sei lá, um castelo medieval é tombado mesmo, bem cuidado. Os próprios prédios em Paris, a arquitetura haussmanniana, a gente inclusive falou isso no episódio recente do podcast, né? Sobre a arquitetura do nosso podcast, o Le Croissant Cast, da arquitetura de Paris. Os prédios são tombados, são muito bem cuidados. Tudo é protegido, assim, você não pode demolir. No Brasil, a gente é um país um pouco mais novo,
obviamente, né? No sentido da história moderna, né? Óbvio que já existia o Brasil é antigo, no sentido que já existia a civilização indígena há muito, 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 muito tempo, né? Não sabe nem dizer desde quando a gente consegue remontar na história, mas a partir da chegada dos europeus, na história um pouco mais recente, a gente começou a ir nesse ramo não faz tanto tempo, né? E acaba que eu acho que, às vezes, no Brasil a gente não tem tanta atenção com o patrimônio histórico como tem aqui. Então isso é legal. Eu pessoalmente, gosto muito de história. Eu gosto muito de, assim, tipo, visitar um castelo medieval. Nossa, eu piro muito, assim. Vamos ver aqui esse prédio que é do ano 1500. Eu acho muito legal conhecer a história por trás e tudo, sabe? Sim, é mais incentivada, né, essa questão cultural. A questão das visitas aos museus, né? A gente vê que é diferente, né? E outra coisa, então, agora que tu tá falando do podcast, eu lembrei de te perguntar para vocês como é que é essa questão do podcast, como é que começou e como é que tem sido fazer esse trabalho. Até tem a ver com uma outra pergunta que tem a ver com a questão de ser um empresário, de ter um negócio, assim, quais seriam essas dificuldades de ter um trabalho próprio, né? Ter o seu próprio negócio na França, sendo um estrangeiro, né? Sendo um brasileiro. Pergunta eu da acho que Mila. vamos responder por partes, né? Primeiro o podcast. Vamos por partes. O Croissant Cast, o Le Croissant Eu estou Cast. preocupado com o tempo do Instagram me derrubar aqui. Não hora, deixar né? de perguntar coisas para você. A gente tá com 40 minutos. Tá com 20 minutinhos, né, ainda. Isso, né? Mas é tranquilo. Nos resta 20 minutos. Tranquilo. Então vamos lá. O Croissant Cast é um projeto que a gente começou recentemente, assim, em 2021, que a gente falou, Começamos em janeiro, não é? Meio de janeiro, com o projeto. Que a gente falou, cara, acho que seria legal a gente compartilhar tudo, assim, a gente meio que já tem uma bagagem boa, né, de vivência na França, então seria legal a gente compartilhar isso com a galera, assim, né? Sempre que a gente conversa com os nossos amigos, às vezes com os amigos brasileiros ou com os amigos franceses, sempre rola a questão das diferenças entre o Brasil e a França, diferenças culturais, curiosidades. E sempre é uma conversa muito interessante e que desperta a curiosidade em muitas pessoas. Então, eu acho que o Croissant Cast, ele surgiu meio que com a necessidade, depois de 3 anos morando aqui e depois de ter passado já por muita coisa, dificuldades de se integrar, de se adaptar, e hoje se sentindo bem aqui, em morar na França, se sentindo em casa, a gente tem a necessidade de compartilhar as experiências com outras pessoas. E o que eu acho legal é que estar na França me fez perceber coisas do Brasil que eu não percebia no Brasil. Justamente pouco que você falou, né? Aspectos culturais que você não... Porque quando você não está no contraste, você não sabe o que você é. Você percebe quem você é ou aquilo que define você quando você vai para um contraste, né? Então, a gente sempre está... Quando a gente troca ideia com amigos brasileiros, a gente sempre fala de coisas tão interessantes. A gente fala, nossa, aconteceu isso, a gente viu isso. A gente fala, poxa, vamos compartilhar isso, né? Porque realmente, por exemplo, desde de coisas que são nossas que a gente nem toca, às vezes tem gente que acha que, mas como assim não tem coxinha na França? Cara, coxinha é um negócio muito brasileiro, assim, mas a gente muitas vezes não se toca porque, tipo, tá sempre ali no nosso redor, sei lá, brigadeiro. Brigadeiro é um negócio brasileiro que existe, assim, tá ligado? E a gente não sabe. Aqui a gente morre de saudade de comer um pastel, uma coxinha. Mas isso também no comportamental existe, né? Então é muito legal. E aí eu pensei na ideia de compartilhar isso com a galera, dessas diferenças culturais, que eu acho muito legal. E o podcast é um formato interessante, que eu acho hoje em dia, né? Que tipo, você pode escutar fazendo outras coisas, você pode... A informação que não é tão rasa, porque como dura mais tempo, você consegue compartilhar informações em maior número e maior qualidade até, né? Resolvendo maior os temas, e ao mesmo tempo a pessoa não fica presa, ela pode, sei lá, tá dirigindo, lavando a louça. Pode estar fazendo outra ação, né? E com a atenção, ação mecânica e com a atenção no podcast. Já aprendendo, assim, a ideia é compartilhar o aprendizado, assim. E ele não é focado na língua, né? Tipo assim, a gente não é um podcast de ensino de idioma, é mais um podcast focado realmente na questão cultural, assim. Curiosidades, como é a vida aqui na França, esse tipo de coisa. Inclusive, quando você perguntou das diferenças entre o Brasil e a França, tem um episódio que a gente fala de curiosidades, assim, que a gente nota de diferenças do comportamento francês pro brasileiro. É bem interessante, né, Felipe? Isso. Confiram lá. Beleza? E a questão do empreendedorismo aqui na França,
você perguntou do empreendedorismo, eu acho que aqui na França não é um país fácil de empreender, né, Felipe? Comparado com outros países, porque é um país burocrático. Assim, quando você vai, assim, vamos supor, tá? Vamos supor que você não tem nenhum motivo específico para começar um pequeno negócio. Tô falando de pequeno negócio, assim, não tô falando tipo de multinacional, tô falando de pequeno negócio, né? Quando você vai começar um pequeno negócio, o que que você quer? Você quer que tenha pouca papelada, você quer ter uma facilidade de contratar pessoas, você quer imposto baixo, você quer certo tipo de facilidades que, independente da política do país, você encontra mais ou menos, né? A França, não vou dizer que ela é ruim assim, de empreender, mas ela não está nos melhores rankings de lugares para abrir um pequeno negócio, um novo negócio. Por quê? Porque a França é um país que assim, a carga de imposto na França é alta. A França ela é burocrática, sim, eles gostam de papelada. Então, aqui a gente tem as leis do trabalho, né, do trabalhador, é parecido com a CLT do Brasil, assim, se não for mais rígido, até tem o trabalhador ele tem muito benefícios e então isso talvez para quem é empreendedor e que vai contratar pessoas é mais complicado, né, Felipe? eu acho que é dois gumes, porque assim, é muito bom, porque para quem tem emprego já está muito garantido, é bom, porque tem uma segurança, né? Mas para quem está procurando emprego ou para quem precisa contratar rapidamente é um pouco mais difícil. Mas assim, a questão não entra tanto. Então, por exemplo, mais burocrática e política até, né? Mas, por exemplo, eu sei que, sei lá, se você for olhar, por exemplo, sei que a Nova Zelândia é um país que está muito bem cotado para empreender, Tailândia, na Europa, o Reino Unido ainda é muito bom para empreender, é mais fácil do que aqui. Dinamarca também, então eu ouvi falar da Dinamarca. Mas assim, depende também da sua ideia de empreendedorismo, assim, se você vir eu quero empreender para ser blogueiro, fazer meu canal no YouTube, né, um negócio digital. Eu acho que é uma facilidade maior, porque a Paris é muito bem vista como culturalmente, né, desperta muitas curiosidades de outros brasileiros, por exemplo, e tem muito monumentos históricos, museus, a arte é muito valorizada. Então, enfim, a gente conhece amigos também que vieram para cá e que investem nisso. Né? Depende muito do que você chama de empreender, né? Mas eu imagino que a dificuldade maior também seja em relação à permanência no país, né? Porque normalmente o visto tem que ser ligado a algum trabalho, algum estudo, né? Então, dificilmente, se você vai assim, sendo um estrangeiro para ter um pequeno negócio, para ter o seu próprio trabalho independente, deve ser difícil essa questão da permanência, né? Então, eu sei, os países normalmente eles têm existe um tipo de visto que é justamente para empreendedor. A maioria dos países tem esse visto, só que a questão é que eles impõem uma quantia que você tem que levar. Então, por exemplo... Mas é uma quantia alta. Não, assim, então, falando dependendo do país. Vamos supor, Nova Zelândia... Como uma garantia, digamos assim, que você consiga se manter. Né? E você dizer assim, vamos supor, ele dá visto para a pessoa que tem um capital de... Vou te dar aqui um negócio aleatório. $20 mil, vamos supor, na Nova Zelândia. Aí, beleza, se você tiver $20 mil, você consegue o visto de empreendedor que você tem esse capital, né? Você prova que você quer investir num negócio lá. E cada país tem sua regra. Não sei exatamente como é na França, o valor exato, para ser sincero. Mas eu sei que, tipo, nesses outros países que eu citei, Tailândia, Nova Zelândia, eu acho que é mais fácil, que a barra é mais baixa, que não existe tanto, assim. Eu sei que é óbvio que se você tiver muito dinheiro, vamos supor, o cara tem um capital €500 milhões. Acho que a França, existe um visto assim que você entra. Mas para pequeno negócio, tem que ver qual é a barra, e acho que a da França não é tão baixa não, sabe? Sendo sincero, assim. Eu acho que talvez seja melhor vir com visto de estudante ou de trabalho e depois, né, tentar criar o seu negócio aqui, assim, a partir desse caminho, um caminho mais seguro, assim. O que muitas outras pessoas fazem também é o visto de au pair, né, que é para cuidar de crianças. A França tem um acordo também com o Brasil. Aquele programa. Eu não vou saber te dizer em detalhes como é que funciona. Tá muito. Esse é um negócio recente, se não me engano, esse tipo de modalidade, bem recente, assim, 2018. Não, o programa de au pair já existia antes, mas existe um convênio novo
que é tipo uma flexibilidade maior que eles fizeram, que acho que vai até um ano, se não me engano. A gente já cruzou várias pessoas aqui que vieram para cá com esse A gente visto. tem amigos brasileiros que trabalham assim. E daí você vem, e daí depois você entra na universidade, aí você pega estudante, aí você vai fazendo, né? Assim. Vai criando sua vida aqui, né? Uhum. É Não, é isso. legal, né? Porque às vezes a pessoa tem uma motivação de ir morar fora, mas não sabe, né, como procurar esses caminhos, assim, e aí as conversas com pessoas que já moram dão uma esclarecida, né? No que existe, no que pode ser feito, É. enfim, né? Isso. Então, a França tem um site que chama o Campus France, que quem Uhum. quer vir para estudar como visto de estudante é um site muito bacana, e tem vários programas de intercâmbio para você vir fazer um período aqui com visto de estudante. E aí, a partir disso, você pode buscar outros meios, né? Ou como a gente falou, você é recém-formado, você faz só um aninho aqui de mestrado, que eles chamam, e você já entra, né? É o mestrado aqui, mas que na verdade equivale ao 5º ano de engenharia Isso. ou de outra profissão. Uhum. Legal, gente. E então, o que eu mais ia perguntar para vocês é como tem sido, assim, a rotina aí, se vocês estão gostando de morar, pensam em voltar para o Brasil ou vão ficar, tem Ah, é uma pergunta legal. essas Assim, ideias, assim. por enquanto, a rotina agora tá aquela rotina É que atípica agora tá difícil, né? Em função da pandemia, não tá fácil para ninguém, né? Isso, então. Você pra- Porque o melhor da França, assim, é que a gente tem um tempo bom pra gente, sabe? Assim, a gente consegue trabalhar e depois separa a nossa vida pessoal. É a questão da qualidade de vida, Do equilíbrio. realmente, assim, de ter um equilíbrio entre o trabalho e a sua vida pessoal. Aqui você tem esse equilíbrio bem maior do que a gente tinha no Brasil. É. Então, Uhum. num período fora a pandemia, é muito bom, assim, a gente saía muito, encontrava com muitos amigos, né? Hoje em dia tá um pouco mais complicado, mas ainda assim, questão de adaptação, hoje a gente tá muito adaptado, tem amigos, tanto amigos brasileiros como amigos franceses, então eu acredito que a gente tá bem, assim, né? Talvez um dia a gente volte no Brasil mais por uma questão, assim, de cuidar dos nossos pais, né? De talvez na velhice dos nossos pais, não sei, assim, nada é certo. Mas Uhum. hoje não temos Mas um vocês se plano. consideram bem adaptados, assim, e Sim, felizes sim. na França. Não tem um plano de quando voltar para o Brasil, assim. A gente, por enquanto, tá bem aqui e tá seguindo, né, Felipe? Isso é legal, porque a França ela tem realmente essa questão do equilíbrio profissional e pessoal é muito forte na cultura francesa, sabe? E, por exemplo, se você trabalhar no emprego comum, né, comum que eu falo, vou reformular, se você trabalhar no emprego que é tipo de segunda a sexta, sabe? É você, Uhum. se você não for em algum emprego que trabalha no final de semana, como Nunca vão te restaurante, ligar no então, assim, final de semana. nunca Não vão te não ligar tem essa no final de questão semana. abusiva, assim, Não Nem você são. vai trabalhar no assim, sábado, assim, Eles isso não têm existe, né? muito cuidado de não serem abusivos, de não. Mesmo a gente, como engenheiro no Brasil, quando você trabalha com projetos, tudo tem prazo, tem muito. A questão às vezes é abusivo, você trabalha muito. E aqui na França, você trabalha muito também, mas você vai trabalhar muito no seu horário de trabalho. Passou o seu horário de Uhum. trabalho, você não se envolve mais com questão Assim, pessoal. Você tem o celular do trabalho e o celular pessoal, tudo é separado, assim. E realmente isso é legal, porque eu queria realmente ter um pouco de tempo mais pessoal para mim também. Então, esse foi um dos motivos que eu quis voltar. E isso é muito bacana. E fora isso, a vida aqui, tirando parênteses pandemia, né? Eu gosto muito, assim, porque a gente mora em Paris, especificamente, e tem uma oferta cultural muito grande em Paris. Eu gosto muito, assim, das coisas que você pode fazer. Então, por exemplo, eu gosto muito eu toco alguns instrumentos musicais, eu gosto muito de música. Então, aqui em Paris tem uma cultura muito forte de jazz. Aí tem o que eles chamam de cave de Legal. jazz, que, cara, é umas cavernas de jazz que você entra, assim, num restaurante, num barzinho, e é subterrâneo, e tem concerto de jazz ali, mini concerto para umas 40 pessoas, todas sentadas ou perto do bar, assim, mas muito legal. E vem pessoas jazzistas do mundo inteiro fazer esse conceito. Tem alguns que são muito conceituados, por exemplo, tem o Caveau de la Huchette, que fica numa rua famosa,
Que é Que inclusive o passa que no aparece no La 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 Land. Land, do Exatamente. filme, isso. Adorava ir lá Ah, que também. legal. E Uhum. tem outros também. Sim. Tem o 38 Rue de Rivoli, que é muito legal Tem também. vários, tem vários. E cada Cara, uma é uma descoberta diferente, assim. São artistas muito bons e estão lá tocando já música. vi. E você vê, assim, improvisados, assim, de grandes artistas lá. E você... É meio que uma surpresa. Você entra na cave gratuito e você se depara com isso, assim. É, E fora a Que literatura legal. é muito bem vista também, né? Tipo, as livrarias, você tem livrarias assim enormes com muita opção. A gente é. falou no nosso Ah, podcast realmente também, né? A legal. questão do BD, né? Do Das Bande HQ que eles Dessinée têm. HQ, que tem HQ de tudo que você imaginar, assim, de todos É, os temas. Que mais, assim, a Sim. cultura também de mercado, de rua, de você ir nos mercadinhos de rua, você conhece ali, feira, cada né? Tô falando, bairro tipo, tem a feirinha feira, de sua rua. feirinha de rua. Cada bairro, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, tem a feira e você conhece as pessoas na feira, conhece frutas, compra frutas e Fresco, verduras né? frescas, de boa qualidade. O lazer é mais acessível. É. E a segurança também, Ah, né? Assim, é 100% seguro, mesmo a gente estando em Paris, que é uma cidade mega populada, né? Mas 100% uhum. seguro, você... Cara, tranquilo, assim, ela pode voltar... Por ser mulher, às vezes pode ser mais complicado, né? Mas Ah, eu não ela tenho nenhum não tem, ela medo anda aqui. sozinha com o Eu celular na ando mão. em todo canto. Em Fortaleza eu tinha mais medo, sabe? E aqui realmente é a liberdade que não tem preço, realmente. A Ah, gente tem nessa, como brasileiro, a gente tem essa questão da segurança sempre bem forte, né? Assim, mesmo que nunca exatamente. tenha acontecido nada, a gente tem, né? Pelo noticiário, enfim, É, né? Tudo, com São certeza. E questões do tá país, na né? nossa cultura também, o medo, né? Verdade, vem E junto, aqui né? é verdade. Mas Ai, então, gente, e muito a legal facilidade de conversar com viajar vocês. também, né? E eu podia ficar um tempão aqui conversando com vocês, né? Umas 2 horas Ah, que para legal. vocês e também para Muito vocês bom. me contarem. Mas assim, vamos manter contato com a Gislene, né? Gislene e o Felipe. isso. Isso. Sigam eles lá no Instagram. Eles têm o Lê Costanquete, né? Le Coração Legal, E Cast. Le também Coração Cast. vocês têm as pronúncias, né, do francês, de Le Croissant, né? A gente fala meio Com R lá na afrancesado, meio garganta. portuguesado. Eu sou acostumada a ensinar para os alunos, Croissant. né? Então já falo a questão do francês já junto. E aí vocês têm no Spotify, né? Isso. O Isso, podcast, isso pode escutar no no Spotify, no Spotify ou no YouTube YouTube. também. A gente bota no YouTube também. E tem o nosso Insta. No Insta a gente posta lá. Toda vez que sair um episódio novo aqui no Insta, a gente posta também nossos stories. E tem os links também na nossa bio Tem posta alguma coisa cultural, né? Esses dias eu vi que vocês postaram alguma coisa sobre o Jardim de Tuileries, que eu não sabia. Sim, Sim, foi bem Achei muito legal. legal. exatamente. E Foi. sigam eles lá, pessoal, e vamos manter contato, assim. Se alguém depois se lembrar de alguma pergunta e quiser mandar alguma coisa, aí a gente tá em contato, a gente pode se falar, né? Com certeza, com Com certeza. certeza. Pode Pode mandar. mandar que a gente está aqui para isso, para Te responde. compartilhar as nossas experiências. Principalmente o pessoal realmente que está planejando vir tem muita dúvida. Então, cara, a gente ajuda, compartilha mesmo. Não tem isso não, assim. Beleza? Então tá, gente, foi um prazer conversar com você, né? Quem quiser estudar francês é só falar com a gente também. Sigam as nossas postagens e aí de vez em quando a gente aparece com alguma live cultural aí para saber um pouco mais sobre a vida na França. Sim. Tá? Muito Tá obrigado, certo, viu? obrigada. Obrigado, Tiane, pelo convite, por propor esse momento aqui. Que eu acho que é muito legal para os seus alunos mesmo, assim, aí tendo a oportunidade de participar e ver, né? Realmente entender um pouco mais Só como com muita funciona. curiosidade, né? Sobre a Exatamente. cultura, assim, né? Às vezes E é pensa que isso. o francês não é uma língua, às vezes, tão badalada quanto o inglês, né? Mas o que vem de oportunidades a partir do momento em que você estuda francês também, né? Em algumas áreas, principalmente como engenharia, assim, essas áreas um pouco mais Com exatas, né? Às vezes certeza. tem bastante oportunidade.
Então Isso. é legal do pessoal saber, né? Então tá, gente, muito obrigada e até uma próxima. Boa Obrigado a noite para você. Obrigada a vocês. você, Obrigada Obrigado por Tiane. pelo essa live. tempo de E vocês, vocês do pela Letração Cast disposição. acompanhem a Tiane Acompanhe também. também a Acompanhem Tiane. o Expressare. Expressar. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Valeu.